Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui hoje com o estudo de Atos, capítulo 12. Nós vamos ver aqui a morte do primeiro apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, irmão de João. Será condenado à morte por Herodes. Diz assim essa palavra: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Não matá-los, maltratá-los. Mas ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Muitos mártires a igreja acumulou em todos esses anos em que ela existiu, pregando o amor, pregando a paz, pregando a bondade, curando os enfermos. Os homens realmente conseguem ser muito maus. Aqueles que não seguem ao Senhor infelizmente, estão debaixo de potestades da maldade, que não suportam pessoas que querem fazer o bem às outras. E vendo que isso acontecia, diz essa palavra, e isso agradava aos judeus, veja bem, a morte dos cristãos agradava aos judeus. E ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou os pães asmos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Exatamente como ele fez com Jesus, ele pretendia fazer agora com o apóstolo Pedro. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Isso fez toda a diferença. Jesus poderia ter se livrado da prisão, como Pedro vai se livrar, mas Jesus tinha um propósito. Jesus precisava morrer por todos nós. E por isso, só por isso, porque ele se entregou, porque ele se deixou levar como uma ovelha muda, para o matadouro, ele foi morto. Mas se ele não quisesse dar a vida, não teria dado. Pedro estava nessa situação, na mesma de Jesus, preso, cheio de soldados, cheio de guardas, numa prisão bem guardada, mas a igreja estava orando já, Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, uma noite antes, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, veja bem, 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, eram 2 soldados do lado dele, 2 algemas prendendo ele e um monte de soldados ainda lá fora protegendo o cárcere. Tinha como escapar? Só se Deus intervisse, como aconteceu. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Então ele tocou ao lado de Pedro, ele chamou Pedro assim, o Pedro acordou e ele disse: depressa, levante-se. É rápido. Irmão, se você quer ser solto das suas prisões, das suas cadeias, se você quer ser solto de tudo isso que te aprisiona e correr para Jesus, isso precisa ser muito rápido. O anjo está te dizendo: é rápido, solte-se, levante-se e vá servir ao Senhor. Disse ele. Então as algemas caíram, olha, instantaneamente, liberta instantaneamente, e caíram dos punhos de Pedro. Aí o anjo disse: vista-se e calce as sandálias. Vista-se de toda a armadura de Deus, calce as sandálias do evangelho da paz e vai fazer a obra do Senhor. Liberte-se das prisões que estão te aprisionando, meu irmão. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Veja bem, essa capa também tem um sentido espiritual, É a capa que protege, a palavra que te cobre contra todo o mal desse mundo. Aleluia! Pedro fez tudo o que o anjo falou, E saindo, Pedro seguiu
não sabendo se aquilo era real ou se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. O Pedro estava tão apavorado, estava tão assim, como que se diz assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele foi só seguindo a ordem do anjo, mas ele nem sabia se ele estava sonhando, se era uma visão ou se aquilo era realidade. Olha que coisa interessante, né? Passaram a primeira, a segunda guarda, ninguém viu. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade e ele se abriu sozinho, por si mesmo, para eles, e eles passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, de repente o anjo o deixou. O anjo já tinha cumprido a missão dele, passou pelos guardas sem que os guardas vissem, derrubou as correntes, abriu os portões e o anjo foi indo. Foi indo. Quem que pode segurar um anjo, irmão? Quem pode segurar um anjo? Ninguém, né? Ninguém nesse mundo, né? Então Pedro caiu em si. Aí voltou a razão, ele entendeu que aquilo realmente estava acontecendo, né? Agora eu sei, ele disse, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Saiba, meu irmão, sem nenhuma dúvida, que o Senhor vai enviar um anjo para te libertar das suas prisões, assim que você decidir orar e buscar ao Senhor de todo o seu coração. As cadeias vão cair, as correntes vão se soltar, os guardas, todos esses inimigos que te prendem, que te aprisionam, nem vão ver você passar, porque você vai passar com o seu anjo glorioso, o nosso anjo, Senhor Jesus, nos guardando de todo o mal. Aleluia! Percebendo isso, ele se dirigiu à casa da Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam lá orando. O poder de uma oração. Irmãos, quando você pede uma oração, saiba que você pediu uma arma poderosa para lutar contra qualquer inimigo, contra qualquer problema que você tenha. Nós temos um grupo de oração lá na nossa igreja e todos os dias tem gente pedindo oração por alguém que está doente, por alguém que sofreu um acidente, por qualquer tipo. E nós estamos ali, sempre na intercessão, sempre na brecha, procurando orar por todos aqueles que se voltam ao Senhor, que realmente aprenderam a confiar no Senhor e sabem o poder que tem uma oração. Muitos são libertos, muitos são curados e a vontade do Senhor é feita verdadeiramente naquele lugar. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. A Rod não entendeu, mas reconheceu a voz de Pedro, tomada de alegria, ela ficou muito alegre e ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou. Ela nem abriu a porta para o Pedro, ela voltou lá para contar para todo mundo: olha, o Pedro está aí, Pedro está à porta. E eles, porém, disseram: você está fora de si? Você está louca, menina? Eles disseram para ela, insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram: deve ser o anjo dele, não deve ser ele, porque ele está preso. Mas ela insistia: não, é o Pedro. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, eles ficaram perplexos. Não vai demorar muito para esse povo acabar se acostumando com os milagres. Mas até então tudo era muito novo, né? Tudo estava acontecendo muito rápido. O poder, a interferência do Espírito Santo com seus anjos, cuidando da igreja e protegendo aqueles que pregavam o evangelho, era tudo muito novo para eles. Mas aos poucos eles iam se acostumar, que eles não iam nem ligar. Eles iam falar: tá, o Senhor mandou um anjo, e ia virar corriqueiro no meio deles, né? Mas ainda estavam perplexos. Mas ele, fazendo um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e ele disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Você imagina o desespero daqueles soldados, né? Acordar
todo mundo ali guardando, ninguém dormiu, todo mundo prestando atenção, todo mundo sabia que era importante que eles guardassem bem aquele apóstolo. E de manhã, cadê o apóstolo? Tinha sido liberto. Aleluia! Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que eles fossem executados. Seus inimigos, eles é que serão executados. Você vai sair impune, você vai sair imune, você vai sair livre dessa situação. E todos aqueles que estão ali desejando a sua morte, guardando você na prisão, eles serão envergonhados. Todos aqueles guardas foram mortos e o Pedro saiu. Amém? Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e ali ele ficou por algum tempo. Ele estava cheio de ira. Olha o coração do Herodes, né? Cheio de ira, porque o Pedro tinha escapado. Ele teve que mandar executar os soldados dele. Imagina a raiva que ele estava, né? Contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, com Herodes. E tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Era preciso viver em paz, porque eles precisavam continuar se alimentando, eles precisavam continuar comendo, bebendo, eles precisavam das terras do rei Herodes. Então eles arrumaram um intermediário que fizesse uma conciliação para que eles pudessem continuar habitando naquele lugar. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, né, todo chique, todo poderoso, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E ele começou a gritar: é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. Olha que petulância, né? Visto que Herodes não glorificou a Deus, porque ele dizia, ele era a voz de Deus, não de um homem. Ele era a voz de Deus naquele lugar, um Deus com letra minúscula, né? E é visto por causa disso que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente. Olha o que vai acontecer. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. E diz a história, né, que eu ouvi de um judeu que ele tinha um problema de rim. Ele explica isso cientificamente, claro, né? A gente sabe que é a mão de Deus. Mas diz o judeu, né, que conversou comigo, que ele tinha um problema de rim e que ele retinha muita água e que nesse momento ele estava cheio de pelotinhas de água no corpo todo e embaixo daquela pelota, daquelas pelotinhas de água, os vermes se formaram e eles explodiram, tudo numa mesma hora. E aqueles vermes o comeram vivo. Então eles dão uma explicação científica, né, para o negócio. Mas a gente sabe que foi a mão de Deus, porque ele se considerou um Deus, ele se declarou um Deus e não um homem. Morreu comido de vermes na mesma hora. Tendo terminado, diz assim, e a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se, e nunca parou, e nem vai parar. Ainda há uma separação entre aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente e aqueles que preferem continuar seguindo os padrões deste mundo. Mas a palavra de Deus nunca deixou de ser pregada. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu não sabia. Ninguém pregou para mim. Ninguém me disse que eu precisava aceitar Jesus. Ninguém me disse que eu tinha que me batizar. Ninguém me avisou que eu tinha que frequentar cultos, templos, louvar o nome do Senhor. Ninguém me avisou. Eu não sabia de nada, por isso que eu fiquei na inocência. Irmão, irmã, você está sendo avisado. Muito bem avisado. Que o Senhor quer que você aprenda, que você vá buscá-lo, que você vá ouvir a palavra dele, que você vá conhecê-lo cada dia mais por meio dessa palavra, que você esteja sentado à mesa, que você vá ceiar, porque a palavra ceiar é uma coisa muito importante, porque quando nos reunimos para ceiar, nós trazemos à memória
A palavra de Deus diz, fazer isso em memória de mim. Quanto tempo você não vai ceiar, não vai tomar uma santa ceia do Senhor? Há quanto tempo você não se reúne no templo para ouvir a palavra do Senhor? Você está aí preocupado com a sua vida, com a sua vidinha? Ah, irmão, irmã, a sua vidinha pode terminar hoje ou amanhã. Pode ser seu último dia nessa terra. Quem te garante? Quem te garante muitos anos mais de vida? Seja fiel ao Senhor, seja sábio, busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você está ainda no vigor da sua juventude, enquanto você ainda pode servir ao Senhor. Procure seu lugar no corpo de Cristo e vá servir ao Senhor. Porque a igreja continua pregando, a igreja continua anunciando que só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus tem palavras de vida eterna. E você está fazendo o quê? Correndo de Jesus? Você devia correr para Jesus e não dele. Amém? Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E assim termina esse capítulo de Atos, aonde nós vemos o primeiro dos apóstolos sendo morto e a igreja já entrando num estágio de perseguição acelerado. E assim será. Todos os apóstolos vão padecer, vão morrer pela causa do Senhor Jesus. Até hoje ainda os cristãos são mortos em muitas partes do mundo, mas isso não vai impedir a igreja de crescer. E você que é livre para poder louvar o Senhor, você que tem toda a liberdade aqui no Brasil, pelo menos, né? Nós podemos cultuar o Senhor onde nós quisermos, e você não está fazendo isso por quê? Só essa pergunta você me responde. Por que você ainda não está fazendo isso? Tema ao Senhor, tema e trema na presença dele, porque ele é poderoso e ele vai te dar muitas oportunidades. Quantos anos de oportunidades você já teve para aceitá-lo e ainda não tomou uma atitude de aceitação verdadeira da palavra de Deus? Não, mas eu aceito, Senhor, eu até ouço a palavra de Deus. Aonde? Na sua casa? Não é o suficiente. Aliás, tudo que você fizer não é suficiente. Eu sirvo ao Senhor e nunca me acho digna. Nunca acho que eu fiz o bastante. Sempre estou achando, poxa, eu podia fazer mais pelo Senhor. Eu podia me empenhar mais, eu podia ir mais à igreja, eu podia louvar mais, eu podia pregar mais, eu podia visitar mais. Nunca é o suficiente. Quando é para o Senhor, sempre é pouco. É sempre muito pouco. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com Atos capítulo 12. Obrigado por deixar seu like, obrigado por deixar seu amém. Isso ajuda bastante o canal. Nós estamos muitas pessoas já têm me seguido. Eu percebo pelo número de visualizações que aumentou bastante o número de pessoas que têm se interessado nesse estudo, e isso alegra o meu coração. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.